acerca da eternidade do mundo. Uma vez que se admitiu, segundo a fé católica, que a duração do mundo teve um início, levantou-se o problema sobre se poderia ter existido sempre. Para que seja esclarecida a verdade acerca desta questão, primeiro deve distinguir-se em que ponto estamos de acordo com os que afirmam o contrário e qual é o ponto em que discordamos. Se entender que alguma coisa pode ter existido sempre além de Deus, como se pudesse existir algo, todavia por ele, não produzido. Isso é um erro abominável, não só segundo a fé, como também segundo os filósofos, os quais afirmam e demonstram que tudo quanto de qualquer maneira existe, não pode existir, a não ser que tenha sido causado por aquele que tem o ser máxima e verissimamente. Se porém se entender que algo existiu sempre, mas tendo sido na sua totalidade causado por Deus, ver-se-á se essa afirmação pode manter-se. Se porém se disser que isso é impossível, tal dizer-se-á, ou porque Deus não pode fazer algo que sempre tenha existido, ou porque isso não pode ser feito ainda que Deus o pudesse fazer. Quanto à primeira parte, todos estão de acordo em que Deus pode fazer algo que sempre tenha existido, considerando a sua potência infinita. Resta-nos, portanto, verificar se pode ser feito algo que tenha existido sempre. Se disser que isto não pode ser feito, esta afirmação só pode entender-se de duas maneiras. Ou seja, só pode ter duas causas de verdade. Ou por causa da remoção da potência passiva, ou por motivos de repugnância lógica entre as intelecções pelo seu conteúdo. De acordo com a primeira maneira, poderia dizer-se antes que o anjo tenha sido feito. O anjo não tem, a partir de si, a possibilidade de ser feito, pois nenhuma potência passiva precede a sua existência, já que não foi feito de matéria prévia, subjacente. No entanto, Deus podia ter feito o anjo, e podia ter feito com que o anjo fosse feito, porque o fez e ele foi feito. Entendendo dessa maneira, deve conceder-se, tendo só isto em vista, que, segundo a fé, aquilo que é causado não pode existir sempre, pois afirmar isto seria afirmar que a potência passiva existiu sempre, o que é herético. No entanto, daqui não se conclui que Deus não possa fazer com que algum ente seja produzido desde sempre. Quanto à segunda maneira, disse que algo não pode ser feito devido à repugnância lógica,
Da mesma maneira que não pode fazer-se que afirmação e negação seja simultaneamente verdadeiras, ainda que Deus o possa fazer, como alguns dizem. Alguns outros, porém, dizem que nem Deus poderia fazer tal coisa, pois isso é igual a nada. É, no entanto, manifesto que não pode fazer com que isto seja feito, pois que a afirmação pela qual se sustenta que isso acontece destrói-se a si mesma. Se, porém, se sustentar que Deus pode desta maneira fazer que tais coisas se deem, tal posicionamento não é herético, embora, segundo julgo, seja falso. Assim como inclui em si contradição que o passado não tenha sido. Por isso diz Agostinho, no livro Contra Fausto: todo aquele que diz: se Deus é onipotente, faça com que as coisas que foram feitas não tenham sido feitas. Não repara que está a dizer o seguinte: se Deus é onipotente, faça com que aquelas coisas que são verdadeiras sejam falsas na medida em que são verdadeiras. E, no entanto, alguns homens notáveis afirmaram piedosamente que Deus pode fazer com que o passado não tenha sido passado. E isto não foi considerado herético. Deve, portanto, verificar-se se há incompatibilidade lógica nestas duas coisas: algo ser criado por Deus e, no entanto, ter existido sempre. Seja qual for a verdade disto, não será herético dizer que pode ser feito por Deus e algo criado por Ele sempre tenha existido. Creio, no entanto, que se houvesse repugnância lógica, seria falso. Mas, se não há repugnância lógica, não só não é falso, como também não é impossível. De contrário, seria erro se afirmasse algo diferente. Como é próprio da onipotência de Deus exceder toda a força e todo o entendimento. Todo aquele que diz poder entender-se nas criaturas, algo que não pode ser feito por Deus, cerceia claramente a onipotência de Deus. Não é este o caso dos pecados, que, enquanto tais, são nada. Portanto, toda a questão consiste em saber se algo ser criado por Deus, segundo a totalidade do seu ser, e não ter início de duração, são aspectos que repugnam entre si ou não. Que não existe tal repugnância mútua, mostra-se como segue. Se houver tal repugnância, isso apenas será devido ou a uma destas razões, ou a ambas. Ou porque é necessário que a causa atuante seja anterior em duração,
ou porque é necessário que o não ser seja anterior também em duração, por dizer-se que o que é criado por Deus é feito do nada. Primeiramente mostrarei que não é necessário que a causa atuante, isto é, Deus, preceda em duração o seu efeito, se ele assim o tivesse querido. Assim, em primeiro lugar, nenhuma causa que produza o seu efeito subitamente precede necessariamente o seu efeito em duração. Ora, Deus é uma causa que produz o seu efeito, não através de movimento, mas instantaneamente. Portanto, não é necessário que preceda o seu efeito em duração. A primeira parte é evidente por indução em todas as mutações súbitas, tais como a iluminação e outras. No entanto, pode provar-se pela razão, como se segue. Em qualquer momento em que se estabelece que uma coisa existe, pode afirmar-se o início da sua ação, como é patente em todas as coisas suscetíveis de geração, pois é no próprio instante em que começa a existir que o fogo produz aquecimento. Mas na operação instantânea, o princípio é simultâneo ao fim da mesma, ou melhor, são o mesmo, tal como em todos os indivisíveis. Portanto, em qualquer instante que se considere o agente produzindo o seu efeito repentinamente, pode considerar-se ter lugar o termo da sua ação. Ora, o termo da ação é simultâneo ao próprio efeito produzido. Portanto, não há repugnância para o entendimento se afirmar que a causa que produz o seu efeito repentinamente não precede o causado em duração. Tal repugnância existe, porém, nas causas que produzem os seus efeitos por meio do movimento, pois aí impõe-se que o princípio do movimento preceda o fim deste. E como os homens se habituaram a considerar apenas este tipo de produções que se dão por meio de movimentos, por isso mesmo, não se apercebem facilmente que uma causa atuante não preceda o seu efeito em duração. E assim se explica a ligeireza com que se pronuncia sobre este assunto aqueles que, desconhecendo muitas coisas, a poucas presta atenção. Não poderá objetar-se a esta razão que Deus é causa agente por vontade, pois não é necessário que a vontade nem o agente por vontade preceda em duração o seu efeito, a não ser que esse mesmo agente atue por deliberação, o que deverá evitar dizer-se de Deus. Além disso, uma causa que produz toda a substância da realidade, ao produzir essa totalidade, não pode ser menos poderosa do que uma causa
que produz a forma, na produção desta. Antes, sê-lo-á, muito mais, pois não produz, reduzindo a partir da potência, da matéria. Como acontece naquele que produz a forma. Ora, algum agente que apenas produz a forma é poderoso até ao ponto de que a forma por ele produzida existe enquanto ele próprio existe, como se patenteia na iluminação do sol. Portanto, Deus, que produz a totalidade do real, pode, muito mais fortemente, fazer que esse seu efeito exista sempre, que ele próprio existe. Além disso, se dada uma certa causa, num certo instante, não puder dar-se o efeito que dela procede, nesse próprio instante, isso deve-se apenas a que falta aquela causa, algo da sua integridade. Com efeito, a causa completa e o causado existem ao mesmo tempo. Mas a Deus não faltou nunca nada da sua integridade. Portanto, uma vez dada a sua existência, pode dar-se o seu efeito como existindo sempre. Assim, não é necessário que o preceda em duração. A vontade, além disso, em nada diminui a força daquele que a exerce, principalmente em Deus. Ora, todos os que respondem às argumentações aristotélicas, pelas quais se prova que a realidade existiu sempre a partir de Deus, devido a que o mesmo faz sempre o mesmo. Dizem que esta seria a conclusão se não fosse um agente voluntário. Portanto, mesmo se afirmarmos um agente por vontade, segue-se, apesar de tudo, que pode fazer com que o seu efeito nunca deixe de existir. Assim, evidentemente, não repugna ao entendimento que aquilo que se diz agente não preceda o seu efeito em duração, pois Deus só não pode fazer com que se dê aquilo que repugna ao entendimento. Resta agora verificar se repugna ao entendimento que algo produzido tenha existido desde sempre, pelo fato de ser necessário que o não ser lhe seja anterior em duração, visto dizer-se que é feito a partir do nada. Mas que isto não repugna de forma nenhuma, verifica-se pela afirmação de Anselmo no capítulo 8º do Monologium, ao expor de que maneira a criatura deve ser dita, feita do nada. A terceira interpretação, Diz: à luz da qual se afirma que algo é feito do nada, tem lugar quando entendemos que algo foi feito, mas que não há algo de que tenha sido feito. Verifica-se uma asserção com significado semelhante quando de um homem triste, sem causa, se diz que está triste por nada. Portanto,
segundo este significado. Não se segue inconveniente algum se entender o que anteriormente foi concluído, ou seja, que para além da suma essência, todas as coisas que existem por ela mesma foram feitas do nada, isto é, não de algo. A partir daqui, é evidente que, segundo esta exposição, não se afirma qualquer ordem daquilo que foi feito relativamente ao nada, como se fosse preciso que o que foi produzido fosse nada, passando em seguida a ser alguma coisa. Suponha-se que a ordem referente ao nada, contido na preposição, permanece afirmada, de maneira que o sentido seja: a criatura é feita do nada, isto é, foi feita depois do nada. Esta expressão, depois de, post, encerra ordem considerada em si. Mas a ordem é múltipla, ou seja, de duração e de natureza. Se, pois, do comum e universal não se segue o próprio e particular, não seria necessário que, por se dizer que a criatura existe após o nada, primeiro se tenha dado o nada e depois tenha existido alguma coisa. É suficiente se o nada for anterior em natureza relativamente ao ser. Com efeito, aquilo que é próprio de cada coisa em si mesma é-lhe, por natureza, mais prioritariamente intrínseco do que aquilo que tem apenas de outro. Ora, a criatura não tem ser senão a partir de outro. Uma vez deixada a si própria, considerada em si mesma é nada, pelo que o nada é-lhe mais intrínseco do que o ser. Também não é preciso que seja ao mesmo tempo nada e ser, só porque não há nenhuma precedência em duração. Com efeito, não se afirma que o nada existe em algum tempo, se a criatura existiu sempre, mas estabelece-se que a natureza dela seria tal que se tornaria nada se fosse abandonada a si mesma. Assim como se dissermos que o ar foi sempre iluminado pelo sol, convirá dizer que o ar foi feito luminoso pelo sol. E porque tudo o que se faz, faz-se daquilo que não se dá simultaneamente com o que se diz fazer-se, daquilo que não lhe é coincidente, convirá dizer que o ar foi feito luminoso do não luminoso ou do tenebroso, não de tal forma que alguma vez tenha sido não luminoso ou tenebroso, mas porque seria dessa forma se o sol o deixasse entregue a si próprio. Isto é mais patente ainda nas estrelas e nos planetas, que são sempre iluminados pelo sol. Assim, torna-se claro
que ao dizer-se algo ter sido feito por Deus, é nunca ter deixado de existir. Não há qualquer incompatibilidade para o entendimento. Se houvesse alguma incompatibilidade, é de admirar que Santo Agostinho a não notou, pois esta seria uma via muito eficaz para refutar a eternidade do mundo. Apesar dele próprio impugnar a eternidade do mundo com muitos argumentos, nos livros 11 e 12 da Cidade de Deus, esta via omite-a inteiramente. Pelo contrário, parece admitir que não haja nisso incompatibilidade lógica. E por isso no livro 10, capítulo 31 da Cidade de Deus, diz falando dos platônicos: encontraram maneira de entender que não existe isto, ou seja, o início do tempo, mas da subestatuição. Assim dizem, se um pé estivesse, desde toda a eternidade, no pó, sempre lhe subjazeria a pegada, a qual, no entanto, ninguém duvidaria ser um vestígio daquele que o pisa. Nem um seria anterior ao outro, embora um deles fosse produzido pelo outro. Assim, dizem, quer o mundo, quer os deuses nele criados, existirão sempre, existindo desde sempre, aquele que os produziu e, no entanto, foram feitos. Nem alguma vez afirmou que isto não se pode entender, mas opõe-se-lhes de outra maneira. De novo diz Agostinho, no livro 11, capítulo 4. Aqueles que afirmam que o mundo foi feito por Deus e, no entanto, pretendem que o mesmo não tem princípio de tempo, mas apenas tem um princípio da sua criação, de forma que foi produzido sempre, de modo dificilmente inteligível. Dizem algo a partir do qual lhes parece como que defender Deus de uma arbitrária temeridade. A causa pela qual é dificilmente inteligível foi abordada no primeiro argumento. É de admirar também como os mais ilustres dos filósofos não viram essa repugnância. Com efeito, diz Agostinho, no capítulo 5 do mesmo livro, falando contra aqueles de que foi feita a menção em citação precedente: discutimos com estes que também aceitam conosco que Deus é criador dos corpos e de todas as naturezas que não são o que Ele próprio é. Acerca dos quais, logo a seguir, acrescenta: esses filósofos superaram os outros em qualidade e em autoridade.
E isto também está claro para aquele que cuidadosamente considera a afirmação dos que sustentaram que o mundo existiu sempre, porque, apesar de tudo, defendem que o mesmo foi feito por Deus, nada notando eles acerca desta repugnância. Portanto, aqueles que tão sutilmente se apercebem dela são homens únicos e a sabedoria nasce com eles. Mas, visto que certas autoridades parecem estar do seu lado, deve mostrar-se como é débil a fundamentação que lhes proporciona. Com efeito, diz Damasceno, no livro 1, capítulo 8, aquilo que é trazido ao ser, a partir do não ser, não pode, pela sua natureza, ser coeterno àquilo que é sem princípio e sempre existe. Também Hugo de São Vítor, no início do livro De Sacramentos, diz: a força da onipotência inefável não pode ter algo coeterno, além de si, pelo qual fosse ajudada na produção. Mas a compreensão destas autoridades e de outras semelhantes transparece por aquilo que Boécio diz em A Consolação da Filosofia. Quando alguns ouvem afirmar a perspectiva de Platão de que este mundo não teve início de tempo, nem há de ter fim, julgam erradamente que desta maneira o mundo produzido se torna coeterno ao seu produtor. Pois uma coisa é ser conduzido através de uma vida interminável, que Platão atribui ao mundo. Outra coisa é ser, sem qualquer desigualdade, a total e envolvente presença de uma vida interminável. O que se mostrou ser próprio do Espírito Divino. Como é evidente, daqui não se pode concluir que a criatura se equipare a Deus em duração, como alguns objetam, e que desta maneira se afirme que de nenhum modo pode haver algo coeterno a Deus, porque nada pode ser imutável, a não ser Deus. É o que transparece através daquilo que diz Agostinho em Cidade de Deus, capítulo 15. O tempo, porque decorre mutavelmente, não pode ser coeterno à eternidade imutável. E por isto, embora a imortalidade dos anjos não transcorra no tempo, embora nem como pretérita, seja como se já não existisse, nem como futura, seja como se ainda não existisse. No entanto, as ações deles, pelas quais os tempos são realizados, transitam do futuro ao passado, e, portanto, não podem ser
coeternos ao Criador, em cuja atividade não deve afirmar-se o ter sido, que já não é, ou o haver de ser, que ainda não é. De maneira semelhante, diz no 8º livro de acerca do Gênesis, segundo a letra. Porque aquela essência da Trindade é inteiramente imutável, por isso mesmo é tão eterna que nada pode ser-lhe coeterno. Palavras semelhantes, diz no livro 11 das Confissões. Também acrescentam em seu favor argumentos que os filósofos abordaram e refutaram, entre os quais se encontra um mais difícil que diz respeito ao número infinito de almas. Se o mundo existiu sempre, é necessário que por isso as almas sejam infinitas em número. Mas esta argumentação não é demonstrativa, porque Deus pode ter feito um mundo sem homens, nem almas, ou então pode ter feito os homens. Quando os fez, ainda que tivesse feito o mundo na sua totalidade, desde sempre. Assim, após os corpos, após a sua morte, não permaneceriam almas em número infinito. Além disso, ainda não foi demonstrado que Deus não possa fazer com que existam realidades infinitas em ato. Existem outros argumentos de cuja resposta prescindo por agora, quer porque já lhes foi respondido algures, quer porque alguns deles são tão débeis que, devido à sua debilidade, parecem aportar alguma probabilidade à parte contrária.